Aê! Muito boa noite, Boker Tov, Erev Tov, Tzoram Tovim. Estamos aqui diretamente com vocês aqui. Oi, Vavoi. Rolim, você está aí? Com pena do Rolim, que está mudo. Agora entrei, pessoal. É isso aí? Pode Estamos começar de aqui. Novo. Boker Tov, vai lá. Boker Tov, Tzoraim Tovim, Erev Tov. Sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o começo de uma nova era, de um novo Oi Vavoi que chegou. É isso. A internet a gente não controla. Aliás, muita coisa a gente não controla na nossa vida, inclusive a nossa internet, mas estamos aqui depois de Yom Kippur, depois de Rosh Hashanah, nesse momento que você refletiu, você fez suas preces, você falou com Deus ou não, enfim, o fato que nós agora voltamos e mais um Oi Vavoi começa para quem? Começa lá de baixo, cara. Hoje começa lá de Eilat, a gente vai para Mitzpe Ramon, a gente vai para Modi'in, a gente vai para Beersheba, volta para Beersheba, cai para a esquerda para Ashkelon, sobe para Ashdod, sobe para Bat Yam problemática, sobe para Tel Aviv, cruza Tel Aviv e sobe, vai subindo para Natânia, Tziliya, Radeira, Haifa, Aco, e à direita a gente vai chegar onde a gente sempre quer chegar, em Metula, onde tudo começa, onde tudo termina. É mais um Oi Vavoi que está na área. Chegamos, certo? E agora a gente começa, então, esse programa, mais um, com quem tem a voz desse programa, que são os meus irmãos, meus co-apresentadores aí, direto de Eretz, direto de Israel. Vamos falar os destaques iniciais, começando com ele, o menino que saiu de Santo André para o mundo, o torcedor símbolo do Ramalhão Esporte Clube Santo André. Melones, como é que você está? Como é que foi suas festas e seus destaques iniciais? Muito bom, muito boa. As festas foram muito bem aqui em Israel, aqui ainda de branco, comemorando ainda um pouco, como aqui o costume aqui em Israel, todo mundo aqui em Israel costuma usar branco aqui em Rosh Hashanah e Yom Kippur. Vou trazer para vocês meus destaques, os destaques para vocês da semana. Meus destaques, bom, vamos começar. Antes da gente falar de Rosh Hashanah e Yom Kippur também que passou, primeiro detalhes que tem que Israel e Turquia retomam as relações diplomáticas. Hoje mesmo foi anunciado que a Turquia já determinou quem vai ser o próximo embaixador em Israel. Os dois países têm relações, mas eles cortaram essas relações faz já alguns anos, e agora eles estão retomando, faz 5 meses, o novo presidente, quer dizer, o presidente Herzog, foi visitar a Turquia em visita oficial, e essa foi a primeira visita oficial desde 2008, de um líder, de uma autoridade israelense à Turquia. Isso está fazendo uma reunificação, uma retomada dos laços diplomáticos. O novo embaixador, ele chama Torun Lar, ele foi cônsul geral aqui, em Jerusalém, da Turquia, muito tempo atrás. Então, em 2013, ele já trabalhou aqui em Israel, ele vai continuar o trabalho, ele vai vir para cá ser o novo embaixador local. Isso já, outra vez, uma retomada das relações diplomáticas. Mas vale a pena a gente não esquecer que, mesmo com as relações diplomáticas que estavam meio balançadas, Israel e Turquia são parceiros em várias outras áreas. Na área comercial, Israel importa... Fala, Serginho. Minha pergunta é, agora estão retomando as relações diplomáticas, né? Porque as relações comerciais nunca deixou de ter. Exatamente, é o que eu estava comentando agora. O que acontece é assim, para entender que aqui em Israel a gente sabe que os legumes, tomates ou coisas que a gente compra no supermercado, vários deles vêm da Turquia. E isso é comum e a gente sabia. Então a gente importa os alimentos e a gente exporta os turistas. Quer dizer, o que a gente manda para lá? Todos os desodorantes que a gente usa, a maioria são de lá. Vários dos sabonetes, vários dos shampoos. Todo o material da obra, toda a parte de cerâmicas, toda a parte de esquadrias,
tudo. Então, para eles não tem vantagem nenhuma em perder Israel, na verdade, entendeu? Não, claro que não. E a gente tem esse ponto, quer dizer, na verdade, agora é simplesmente normalizar uma situação que já estava. E na situação do turismo, tem dois casos especiais que aconteceram aí, até para mostrar isso, dois lados da mesma moeda. Primeiro, que o israelense adora ir para a Turquia, visitar todos os lugares, vai em bando e visita muito, então é muito importante essa balança do turismo para a Turquia. Mas, por outro lado, também, teve a história de um casal que foi pego, que tirou um selfie na frente de um palácio do Erdogan, que estava escrito que não podia tirar, e eles foram presos, e ficaram presos como sendo espiões de Israel, até que essa situação criou uma tensão. Isso foi super recente, essa situação criou uma tensão outra vez nas relações, mas depois de um período que eles ficaram na cadeia lá na Turquia, eles foram liberados e voltaram. E outro lado da mesma história, para você ver como essas relações... que o casal israelense alegou para tirar as fotos, falando... Todo mundo tira. Não, na verdade, essa história que aconteceu foi muito estranha, porque todo mundo tira. Na verdade, eles estavam comentando e apontando para a foto, e parece que um garçom de um restaurante viu e denunciou. A história é muito mais conturbada do que isso. Quer dizer, não veio uma ordem de cima para prender eles. Foi uma coisa meio que veio, aí já estava a polícia, já prendeu por espionagem, já fez uma confusão. E, na verdade, os dois são dois motoristas... Mas eles não bateram no peito e falaram, meu, Ani israeli, Mabaiá, meu. Dizer que tinha uma placa do tamanho do mundo, de uns 2 metros, dizendo aqui é proibido tirar foto. E os caras foram e tiraram. Engraçado que os israelenses não tem muito limite, né? Não, para mim não pode, imagina. Quem é você? E a história de ser espião que aconteceu com eles é que era engraçado, porque os dois, eles tinham participado de um... Antes de vir, o casal mesmo, ele era os dois, o marido e a mulher são motoristas de ônibus, acho que, se não me engano, em Jerusalém, da Eger. E os dois são motoristas de ônibus, e teve algum comercial antigo que os caras apareceram. Então, se eles fossem agentes secretos, eles não iam ter aparecido no comercial. Então, uma das maneiras de provar que eles eram motoristas e que realmente também foi o comercial. Tem toda essa loucura. Por outro lado, para mostrar um outro lado da moeda, que eu acho que é importante também, em junho desse ano, as forças de inteligência turcas, elas avisaram ao governo israelense da ameaça que tinham de atentados iranianos contra turistas israelenses na própria Turquia. E nesse momento, o governo israelense avisou todo mundo, retirou os israelenses que estavam lá e proibiu, desaconselhou quase que uma proibição, mas dos israelenses viajarem para a Turquia com esse risco. Então, dá para entender que se não fosse um trabalho próximo, a Turquia podia não dizer nada. E como hoje já está liberado, você vai saber que já está liberado de novo, cabe entender que essa situação com o Irã já foi resolvida de alguma maneira que a gente não sabe muito bem. Quer dizer, ficou tudo no ar, mas que foi desaconselhado. Então, essa é a primeira, quer dizer, outra vez de um país fortalecimento. E na mesma linha, um outro destaque é que Israel e Líbano, eles estão negociando um acordo da fronteira marítima para retirada de gás. Já se esperava que fosse ter um acordo firmado agora. Existe um pré-acordo que Israel mandou com as condições e parece que o Líbano devolveu com mais umas condições que eles gostariam e que vão em contra a ideia inicial de Israel com relação a isso. Então, as negociações, Israel quer negociar, quer permitir que o Líbano consiga extrair gás de um campo de gás que tem na fronteira marítima entre Israel e Líbano, mas ainda falta um pouco de negociação para isso acontecer. E um dos outros problemas para isso aconteça é o Hezbollah, que é o grupo terrorista que atua no Líbano com o apoio do Irã, que ameaçou, se o acordo for fechado, ele ameaçou começar a fazer atentados contra essa base de extração de gás. Então, somando tudo isso, mas boas notícias, ou pelo menos olhando a metade do copo cheio, Israel retoma as relações diplomáticas totais com a Turquia, e, por outro lado, Israel tenta criar um novo acordo de apoio, de colaboração com o Líbano, que é um país que Israel não tem relações diplomáticas. Então, mais uma para o nosso destaque dessa semana.
Perfeito. Valeu, Melão. Aí os destaques, então, com Turquia e Líbano. E agora, o nosso menino monstro, que está em Lapid, que é na região metropolitana da Grande Modi'in, Serginho Finger, nosso Moré. Moré, diz pra gente seus destaques. Beleza? Aqui, direto das margens da linha verde, é isso mesmo. Estamos aqui onde a espessura do lápis não souberam decidir para que lado que ir, acabou ficando eu aqui, né? E boa noite. E queria começar falando de Berkeley, Berkeley, lá na Universidade de Berkeley, lá na Califórnia, onde 9 grupos da Universidade de Direito da Faculdade de Berkeley, eles passaram como é que chama? Não é uma moção, eles passaram um acordo que eles fizeram para uma nova medida lá, que a universidade não vai chamar mais nenhum palestrante, ninguém que seja sionista declarado ou que seja israelense, só faltou colocar o judeu lá no meio, né? Que ninguém que fosse judeu, né? Inclusive o reitor da faculdade de Direito é judeu, e ele falou, e eu sou a favor do Estado de Israel, então eu não estou mais convidado para nada, né? Mas são 9 grupos, a maioria deles de esquerda, a maioria deles defendendo também os direitos dos palestinos, mas são mais de 100 grupos, e o restante dos grupos meio que rejeitaram essas novas, como eles chamam, zonas livres de judeus, né? Colocaram, tá lembrando um pouco aquelas praças que tinham na Polônia e que tinham na Alemanha ali, que é proibida a entrada de cachorros e judeus também. É proibido comer na praça também. E é isso. Tá sendo feito Ou seja, vingou, ou seja, há de fato algo real. Se chama. Ou seja, fechou isso aí. Tá fechado. Não tem volta. Não. Mas eles tiveram a cara de pau de propor, entendeu? Exato. Propuseram fazer uma zona livre de judeus ou sionistas, ou isso. Isso é bem preocupante, vamos dizer assim. Sim, sem dúvida. Por isso que eu perguntei se estava fechado ou tal, mas só o fato de propor já é algo bastante relevante e triste, por isso que eu queria saber o que a universidade, no final das contas, proibiu decisão ela tomou. Não, o reitor proibiu. Mas o que foi engraçado é que o reitor ainda tentou falar assim, não, a gente está recebendo e dando as boas-vindas para os novos alunos de Israel e novos alunos sionistas ou judeus mesmo com essa situação patética que de um grupo isolado, né, que é a minoria. Essa é a notícia, né? O destaque. O segundo destaque não sei se vocês sabiam, mas Israel, Gaza, toda a eletricidade que ele recebe de Israel, de fora, são 4 horas por dia, né? 4 horas por dia, o resto funciona de gerador. Era 8, mas quem pagava essas outras 4 era a autoridade palestina dos territórios da Samária e Judéia. Eles resolveram parar de pagar, então ficou em 4 horas mesmo. E isso começou a incomodar muitos palestinos de Gaza, e o que eles fizeram? Começou a desenvolver energia solar agora, e a maior parte dos tetos de vários locais agora estão com energia solar para conseguir prover mais energia para eles, né? Eles poderem ter, vamos dizer que é um serviço essencial, né? Não estamos falando de um conforto aqui, né? E eu só estou curioso para saber como é que eles estocam a energia para funcionar de noite, né? Porque de noite não tem sol, né? Tem esse problema, né? Mas não é que nem Israel, que também tem várias placas solares? Só que Israel, quando chega à noite, o que ele faz? Liga o carvão, né? Aliás, o dia inteiro tá ligado o carvão, mas o pico do carvão é quando não tem o solar, né?
aquela usina, tem 2 usinas, uma que fica perto do centro ali, perto do porto, e outra em Hedera ali. Uma que fica em Natânia também, perto da casa do Bibi ali, onde ele mora, né? E mais para frente, onde ficam as tubarões fêmea, ou tubaroas, lá onde tem a saída de água quente, e o pessoal vai lá, virou um ponto virou atração turística ali, a saída de água da usina, que a água fica quente e os tubarões vão lá se esquentar, né? E agora mais uma notícia desse Yom Kippur aqui, eu queria dar, que agora estamos no ano de 5.783, né? Então, nesse Yom Kippur do ano de 5.783, foram 2.741 feridos de bicicleta atendidos nos hospitais, na ortopedia dos hospitais, né? Como resultado do dia da bicicleta, que é o Yom Kippur aqui em Israel, né? E o último detalhe que eu queria falar, aliás, tem o 2, né? O último detalhe é que o Bibi passou mal, depois de jejuar, foi internado para fazer alguns exames, mas tá tudo bem com o Bibi, Bruninho, você que tá preocupado com o Bibi, tá tudo bem com ele, tá? E eu queria ouvir, logo mais, a gente tá em dezembro, e eu queria ouvir você, Rolim, cantando Hoje é um novo dia de um novo tempo. Essa música nova, música alegre, uma música positiva, bem o clima que o Brasil tá hoje em dia. Ótimo. Antes de falar da música, é importante contextualizar por que Yom Kippur é o dia da bicicleta, né? Dizer que no dia de Yom Kippur, carro, né? Andar de carro é proibido em Israel, né? Então, uma vez que é proibido, a galera vai para a rua de bicicleta mesmo e faz aí as suas não tarefas, é proibido, não é isso? Mas não é proibido, mas não sai, ninguém sai, tirando ambulância ou um carro de polícia, mas tem lugares em Israel, como, por exemplo, o Mar Morto, onde tem trânsito. Tem trânsito, fica parado nos congestionamentos do Mar Morto. Vai todo mundo para lá, desce para lá, quem não quer respeitar, a fim de comer um churrasco de Yom Kippur, eles vão para lá. Entendi. Bom, então 99%, enfim, dos carros não saem, e isso dá espaço para as bicicletas, e por consequência aí esse número bacana, né, de pessoas no hospital que só ajuda, só dá alegria para os médicos que estão de plantão, e logo nós vamos estar falando com um deles. E sobre a música, calma, a música tem tempo até dezembro, e eu não sei como a Globo, quem a Globo vai chamar para cantar essa música, porque, a maioria dos atores já não estão, a maioria da galera já não está, não sei como eles vão fazer um catadão de gente aí para fazer engraçado, né, música. Cara? Quem tá lá ainda? O Luciano Huck tá lá ainda? Então, acho que eles vão produzir, espelhar, vão botar 10 Lucianos Hucks, 10 não sei o que, e aí vai dar, mas essa música fica um tema para outro programa, para outra situação, é uma música muito, muito problemática, porque a situação Deixa do Brasil... que a Globo resolva os problemas dela, a gente resolve os nossos aqui, vamos lá. Exato. Então, beleza, foi falado aí os destaques aí da semana, pelo Melão, pelo Moré, e agora é hora de convidado, né? É hora de falar com ele, o nosso convidado, que é como eu falei, é um brother, é um nosso amigo, Alberto Gil. Vou falar um pouco sobre ele. Ele é um paulista com coração gaúcho, um pai apaixonado, sionista, mergulhador, ex-blogueiro do Aborim Dror, e vai ter problema aí. Médico formado em 99 pela Santa Casa de São Paulo, oftalmologista especializado e mestre em retina clínica e cirúrgica, preceptor, professor de residência e fellowship do Hospital Bancos de Olhos de Porto Alegre, fez aliá em 2017, e atualmente é diretor de serviço de oftalmologia do Yoseftal Hospital de Eilat, morador de Be'er Orá, um Ishuv Keilati, no deserto do Aravá. Esse é o nosso ilustre convidado, e começo primeiro agradecendo, obviamente, a presença sua e por ter aceitado o nosso convite, Betinho, e começo perguntando ou falando para você contar um pouco mais detalhadamente da sua aliá e
E, resumindo, cara, expectativas versus realidade. O que você acha que você pode fazer um resumão a respeito disso da sua LIA? Muito obrigado, boa noite, é um prazer ter você com a gente. Boa noite, prazer é meu. Prazer ver vocês, faz tempo que eu não vejo vocês, estou muito isolado aqui. A LIA, para mim, sempre foi uma realidade. Eu, como jovem do Abonim, blogueiro do Abonim, eu sempre tive o sionismo na veia, desde que eu me lembro, sempre. Eu estudando história e vendo história da família e como é cíclico a história do antissemitismo, do deslocamento do povo judeu em tudo quanto é lugar do mundo, em todas as épocas. Para mim, Israel sempre foi um milagre. É um milagre e para mim sempre foi um desejo de participar desse milagre. Eu não conseguia me ver fora dessa realidade, de fazer alguma coisa dentro desse milagre. Quando eu casei, eu exteriorizei isso para minha esposa, que eu sempre quis vir para cá, ela não queria nem ouvir falar, e demorou muitos anos, 2 décadas para eu convencer ela, mas saiu. Só um adendo, é importante dizer que né? Beto Gil é marido de Nurit Gil, que já foi também entrevistada por nós. E contou, de fato, bate as coisas, o que é bom. Estamos em sintonia. Não, ninguém está mentindo aí, não. Né? Então, quando a gente realmente resolveu vir, quando ela topou vir, a gente começou a planejar a vinda. Também estava numa fase que eu queria fazer um doutorado, e estava com as crianças pequenas, e para fazer o doutorado eu teria que ir para São Paulo, a gente morava no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e ia ter que ficar muito tempo longe da família, assim, das crianças, acabei enrolando por causa disso. Eu falei, já vamos para Israel, eu já vou tentar fazer o doutorado lá, já vamos juntar tudo, vamos embora. E aí a gente fez um planejamento de 2 anos para poder antes da LIA. Eu vim para cá antes, fui na universidade, conversei com o pessoal também no hospital, que eu queria vir. E arrumamos as coisas, apesar de 2 anos de planejamento, no final foi aquela correria. A gente Tinha tanto tempo que eu atrasei, né? Bem isso. 5 horas antes da gente sair de lá, eu ainda estava trabalhando no consultório, ainda não tinha fechado o consultório. Sei. Aí no final, vamos que vamos, chegamos naquela loucura de aliar, e na hora que a gente botou o pé aqui, a Nurit falou, eu nunca mais vou embora. Ela se sentiu em casa de primeira, ela nunca se sentiu tão à vontade, e foi bom. A gente chegou. É que vocês moram em Belorado, né? Eu queria ver se ele mora lá em Batiama, eu queria ver se ela não ia embora. E era no mesmo horário, cara. A nossa chegada foi suave. A gente chegou em Iranana, que tinha uma comunidade brasileira já grande, a gente foi muito bem recebido, a gente teve muita ajuda no início. As crianças tinham muitos amigos brasileiros dentro da escola. Foi uma adaptação mais fácil, foi importante para a gente esse primeiro momento. Iranana é uma cidade muito legal, é uma cidade de um nível muito bom, tem educação boa, a cidade é bonita, bem arborizada, bem administrada, perto de Herzliya, perto da praia, perto de Tel Aviv. Enfim, foi excelente nesse sentido. Tive 1 ano e meio que eu trabalhei no hospital de Tel Aviv, no Ichilov. Foi uma experiência muito legal. Vi muita coisa, participei de muita coisa. É um hospital que tem tecnologia de ponta na minha área, é um dos departamentos mais famosos do mundo na minha área. Então foi bem gostoso, foi bem legal. Foi bom. No Ichilov você também operava? Chegou a operar no Ichilov também? Eu operava. Isso
como a minha área é uma área de microcirurgia, você não pode ficar muito tempo sem operar, você perde a mão. E muito tempo é alguns meses. Você fica uns meses sem operar, você perde a mão. É muito delicado, é microcirurgia. Então, uma das coisas que eu fiz esse planejamento de vir é de eu poder chegar e continuar operando. O que é uma coisa muito difícil para os médicos que vêm, que tem todo um processo que você tem que passar de validação, e não é fácil aqui te deixarem operar um paciente. E por isso que eu vim antes, conversei com a chefe do departamento, e tanto que eu cheguei e não fiz nem URPAN, eu cheguei e fui direto para o hospital, tive um tempo de adaptação de 3 meses, e comecei a operar. E me deram entrada, o que é muito engraçado aqui, que é muito difícil, existe uma briga para conseguir cirurgia dentro do hospital público. Todo mundo quer operar e não tem muitos casos, né? Tem mais médico que casos, dá para dizer isso. Então, existe uma concorrência muito grande dentro do hospital público, e para um Oleh Hadash é muito difícil conseguir chegar e quebrar essa barreira. E eles vão te deixando na geladeira, aí quando você menos espera, viram para você assim na hora e falam assim, você opera agora. Tipo, para ver se você se vira. E aí você tem uma chance de se virar. Se dá certo, te dão mais oportunidade. Se não dá, te botam na geladeira ad eternum. Isso me lembrou aquele cara que estava com frio no banco de reserva, já tinha certeza que ele não ia entrar, né? Aí começou a passar e falou, você, né? Levanta, vai jogar. Aí o cara entra e dá uma cãibra, né? Na primeira corrida dele. Isso acontece, eu vi acontecer bastante, e graças a Deus comigo não aconteceu. E aí eu recebi sala cirúrgica e consegui continuar dentro da minha área. E isso foi lá em Tel Aviv? Isso foi no Ichilov, isso, em Tel Aviv. Ramat Gan, né? Não, em Tel Aviv mesmo. O Ichilov é um hospital de Tel Aviv. Ele fica no centro de Tel Aviv. Aquele de Ramat Efal, como é que chama aquele que fica perto? Hayal, em Ramat Hayal. Tem o Assuta. Bem grande, Assuta. Tem o Tel HaShomer também, que é muito grande, mas o Assuta não é esse público. É o maior de todos, o Tel HaShomer, né? O Tel HaShomer é o público maior, o Ichilov é enorme também, é um dos hospitais mais conceituados que tem. E tem o Beilinson hoje, onde eu sou associado, onde eu vou trabalhar de vez em quando, que também é um hospital enorme, que é em Petah Tikva. São os 3 maiores hospitais, digamos assim, de Israel. Eu fiquei sabendo que o Tel HaShomer é um dos 10 melhores do mundo, assim. Público ainda, né? O Ichilov deve estar entre os 13, digamos. Não entrou na lista dos 10, mas ele tem uma competição muito grande com o Tel HaShomer. E o Beilinson também. São hospitais espetaculares, são hospitais realmente de ponta. E o Yosef Tal, conta para mim. Como chegou lá, pode? Eu queria voltar a essa questão da medicina. Essa questão da medicina, quer dizer, você é um exemplo, eu acho, né, cara? Você fez 2 anos, foi para um hospital importante de Israel. Eu não sei como você tem contato com outros, né, com outros brasileiros para entender. Eu sei que tem alguns brasileiros que vão para o serviço, para o público, né, para os convênios, né, tipo para o Maccabi ou para o Clalit e tal. Queria saber a diferença entre Kupat Holim, isso, né? Clalit ou tal. Eu queria entender a diferença, queria entender quão difícil, de fato, é virar um médico aí. Cada história é uma história, né? Tudo depende muito da tua experiência, teus anos de formado. Travou? Não. Voltou? Tudo ok. Então depende teus anos de formado, depende da tua formação, quantos anos de estudo, teu currículo, tudo isso é avaliado, e cada caso é exigido
uma adaptação. Então, depende de quantos anos tem de formado, você tem que passar por provas para revalidação. Tem alguns níveis de provas de revalidação, para revalidar como médico, revalidar como especialista. Além disso, você tem que fazer estágio em algum hospital, que pode ser o mínimo de 3 meses, como foi exigido para mim, até 2 anos, ou até fazer residência de novo. Depende muito de cada caso. Cada caso é estudado pelo Ministério da Saúde e pelo conselho médico da tua área. Tá? E aí você tem uma resposta do que você precisa para poder revalidar. Mas só para a gente, já que não tem ninguém escutando a gente, tem um pouco de protecionismo também, né, nessas decisões. Em que sentido? Não, dos conselhos de darem essas licenças para os Olim Hadashim. Quer dizer, de não dar, quer dizer, de querer proteger o mercado. Eu não sei se eu vejo assim. Existe muito interesse em absorção de médicos. Não que, na minha opinião, haja falta de médicos, mas eles querem... É interesse do governo aumentar a oferta de mão de obra, digamos assim. Eu não vejo muita proteção assim de não dar... Eu acho que um Oleh Hadash que vem, se ele passa os processos e ele passa as provas, ele recebe. A prova não é mais difícil para o Oleh Hadash do que para um médico israelense. É a mesma prova. Então, a dificuldade é que você tem que aprender a língua. É fundamental você saber a língua. Você deve fazer prova? Como eu tinha muitos anos de formado, quando você tem mais de 14 anos de formado, você não precisa fazer prova para revalidar o diploma, mas você, às vezes, dependendo do tempo do estudo que você tem que fazer prova para especialista, de novo. Eu não tive que fazer, como eu já tinha mestrado, eu já tinha experiência, eu tinha cargo de preceptor, professor dentro de um hospital. Então, me pediram, no final, o mínimo do mínimo, que era 3 meses de estágio. E isso é uma outra batalha, é você conseguir uma vaga para fazer estágio em algum lugar, que é difícil de receber. Isso sim, você tem que ter contatos, você tem que vir, talvez, antes, conversar em algum hospital, que esteja disposto a te receber para o estágio. Isso sim é um pouco mais complicado. Eu acredito que, nesse caso, uma protécia seja inevitável e vital, assim, para você conseguir ter um contato, alguém que vai te botar lá dentro, né? Chegar de alegre e não vai trabalhar, não. Eu diria que funciona muito aqui o jeito israelense, a chutzpah. Porque protécia é difícil. Quem você conhece para protécia? Você é um Oleh Hadash. Geralmente você não conhece ninguém. Eu não conhecia ninguém aqui. Você pega, manda teu currículo para a direção do departamento e na cara de pau, fala: oi, eu sou pessoa tal, não sei o quê, quero fazer aliado, estou chegando tal dia, eu estou aqui, quero fazer estágio aí. Pode ser que 4, 5 hospitais te digam não e um sexto te diga sim. Você errou, cara. Você devia ter falado, eu sou amigo do Rolim, cara. Você ia conseguir de cara no top de linha, cara. Cara é o contato. Eu ia dar a senha certa. Né? Enfim, cada um... No fim, todo mundo se ajeita. No fim, todo mundo acaba conseguindo um estágio aqui, um estágio ali, num hospital menor ou num hospital maior. É interesse do hospital também receber, porque o Oleh Hadash, o problema dos hospitais aqui chama Teken, são Tkanim, ou seja, quem vai pagar teu salário. Geralmente quem paga, você tem um limite X que o governo paga nos lugares de salário para os médicos. Então não é que falta médico, falta vaga para absorção desses médicos. Não expandem o número de, digamos, salário que possam pagar para médico. O Oleh Hadash, quando chega, quem paga o salário dele é o Misrad Klitá ou o Misrad Briut. Alguém paga o salário dele nos primeiros 2 anos. Que é o Ministério da Absorção ou o Ministério da Saúde. Isso.
Então, existe o interesse dos departamentos em receber, porque é um trabalhador que entra para eles de graça. Uma mão de obra que chega de graça. O problema é depois dos 2 anos você se manter no lugar. Mas aí já espera que você já montou a sua rede, aí o seu networking, né? Mas você pode ter montado o network e continuar não tendo vaga no hospital, porque não criaram novas vagas. Esse é o problema. E o quê? Quando aposenta ou quando sai, né? Quando aposenta. Então, e foi aí que vocês olharam para o Sul? Não, não foi por isso, porque eu ainda tinha alguns anos de Tekken lá no Ichilov. O que aconteceu é que, assim, eu vim com uma ideia de que eu ia me incorporar no departamento e só com o que eu ganhasse no departamento eu poderia tocar minha vida. E os salários dos hospitais são horríveis, horríveis. Você não tem como pagar, ali para pagar o aluguel com o salário do hospital. Então, todos os médicos aqui em Israel, eles trabalham no hospital, geralmente meio período, não um período inteiro, ou um terço da semana, ou etc. Saem do hospital e vão fazer segundo turno nas mirpaot dos Kupot Holim. Vai trabalhar nas enfermarias, né? Nas enfermarias. E aí tira uma graninha. Ou dentro do hospital, que você faz o que eles chamam de sessia, que é depois do trabalho. Então, o teu trabalho é das 7h30 até as 3 ou até as 2h30, e aí depois você vai fazer cirurgias até as 10 horas da noite. Aí você ganha uma tabela SUS, mas aí você ganha um extra. Então, os médicos, eles conseguem se manter trabalhando todo dia, como saía de casa às 5h30 da manhã e voltava às 10 horas da noite. E aí você consegue pagar as contas no final do mês. Opa! Essa é a realidade. Agora? Oi? E hoje em dia, você é diretor do departamento, né? Hoje em dia, e aí o que aconteceu? Vou explicar a minha vinda para cá. A minha especialidade dentro da minha área era quando alguém fura o olho com um corpo estranho, que atravessa a córnea, vai parar lá no fundo da retina, destrói todo o olho como se tomasse um tiro, mas é um corpo estranho pequenininho. Minha especialidade era tirar esse corpo estranho de dentro do olho do paciente. Tá? Que é uma cirurgia super avançada, você tem que começar pela córnea, fazer a catarata, que já está meio toda a anatomia destruída, passar para a retina, tirar o corpo estranho, botar a retina no lugar, às vezes tem... Enfim, é uma cirurgia complicada. Eu tinha um número altíssimo dessas cirurgias. Para ter uma ideia, o chefe do Tel HaShomer daqui tinha 12 casos da Guerra do Líbano, eu operei já uns 80 desses. Então, eu vim achando que eu ia ter meu lugar ali no hospital, e 1 ano e meio não chegou um caso. Porque não teve guerra, e porque aqui as pessoas usam proteção, e no Brasil, muito pouco. Então, o trabalhador que vai lá martelar, que vai fazer uma chapa de aço, alguma coisa, aqui o pessoal usa a proteção. E no Brasil se usa pouco. Não usa. Desculpa, não usa. Não se engane, cara, não usa. É que Deus está mais perto. Muito mais. Enfim, você pegou um peão no seu caminho, não usa, cara. A população aqui é menor. E aí eu comecei a me sentir meio concorrendo para fazer cirurgias mais simples. E aí eu comecei a pesar as coisas, e aí eu já tinha tido o chefe daqui do hospital do sul de Eilat, através de um conhecido da Nurit, do Ulpan dela, ficou sabendo de mim e veio me convidar para eu vir assumir o serviço aqui. E aí eu comecei a pesar o que eu vim fazer em Israel, comecei a pesar a questão do sionismo, de fazer alguma coisa, e aí eu comecei a pesar carreira, fazer alguma coisa, carreira, fazer alguma coisa, como o que chamar, né? Como realização pessoal. E aí eu resolvi fazer realização pessoal. Já estou aqui, já vim para isso, eu vou fazer isso.
E aí a gente resolveu vir para cá, eu assumi o departamento aqui, era um departamento muito fraco, mal se fazia cirurgias, não se tinha muitos tratamentos, e hoje em dia a gente já está quase há 4 anos aqui, existe um departamento, existe cirurgias, existe tratamentos de retina, a gente está caminhando agora para montar um serviço de inteligência artificial, de diagnósticos por inteligência artificial, junto com uma parceria com o Hospital Hadassah de Jerusalém. A gente está em um projeto de turismo médico. Provavelmente o meu departamento vai ser o primeiro a entrar nisso daí, a absorver pessoas, porque no fim eu cheguei aqui, tinha uma fila de cirurgias de 2 anos, hoje já não tem mais fila, eu já operei todo mundo. Então, está na hora de trazer turista para operar. É você, né? Aqui. É o próximo prefeito de Eilat, cara, né? Cara, deixa eu falar qual que é a minha opinião. Eu morei na Aravá também, né? Dizem que o país, se você passar um traço em Hedera ao norte, em Guedera, um pouco mais ao sul, o país fica contido entre esses dois, né? Fora dali, para cima dali e para baixo, não é... É periferia, é periferia. É periferia, eles chamam de Israel Bet, né, que fala. É o Israel do Tzomet Arava, sabe? Onde junta ali, onde começa o Mar Morto, até Eilat, não estou falando Eilat em si, até Eilot, vai, que é aquele kibbutz que fica na entrada de Eilat, tinha um médico, um abnegado, né, cara? Por isso que eu falo assim, se o Ben Gurion tivesse vivo, ele te dava um beijo, ou te enchia de beijo e abraço, entendeu? Porque você é o cara, entendeu, meu? Você foi lá, entendeu? Você pagou, entendeu? Eu acho que abaixo de... Já pensou nisso? Abaixo de Beersheba, até o Cairo, você é o único oftalmologista do local, entendeu? Não tem, no Sinai não tem. Pode ficar tranquilo. E você é o departamento lá, cara. Não? É isso aí mesmo. Eu jogo em todas as pontas, eu estou o tempo inteiro de plantão. 24/7 eu estou com o telefone ligado, 24/7 eu vou para o hospital. Mas as coisas são devagar. Existe um problema nas periferias realmente. A Clalit, que é onde eu trabalho, que é o hospital que eu pertenço, é uma empresa enorme, extremamente burocrática. Às vezes eu sinto que eu estou na União Soviética. E tudo para andar é muito difícil, muito difícil. Então você precisa martelar e o negócio sai. Mas você já achou que você estava no SUS, assim, alguma vez? Puta, isso me lembra tanto eu estou no SUS. Não é que eu achei. Não, está no SUS israelense, é o que eu estou falando, no brasileiro, no original, não é? O que deu origem à série, eu quero saber. É muito diferente, né? Porque aqui o valor que você dá para as coisas, para o ser humano, é muito diferente. Então, o descaso que eu vi acontecer no Brasil, no SUS, não existe aqui. Não existe fila para as coisas, que é normal. A fila até aqui, comparado ao sistema canadense, ao sistema inglês, é muito melhor. Mas não existe o descaso que tinha lá no SUS. No SUS, eu também trabalhei muitos anos ali, até como preceptor, e é muito difícil, não existe atendimento dos pacientes. O paciente, para chegar no especialista, quando ele chega, já é tarde demais para ele. Já não tem muito o que fazer por ele. Aqui o cara é atendido na hora, o cara chega na emergência, ele tem um descolamento de retina e em 24 horas ele é operado. Aqui, é isso? Aqui é assim, em menos de 24 horas o cara foi atendido e operado. No Brasil o cara chegava depois de 6 meses em mim. Qual que é a população de Eilat que você cuida? Quantas pessoas tem? Junto com Aravá, tem perto de 60 mil, 55 mil habitantes, mais 100 mil turistas rotativos que tem o tempo inteiro, mais a base do exército, que tem mais alguns milhares, e turistas de fora, né? Trabalhadores da Jordânia, trabalhadores do Egito.
Cai na sua mão. Que vão até Eilat para se tratar. Que estão em Eilat, que preferem ser atendidos aqui, trabalham aqui ou nos hotéis ou em construção, e quando tem uma emergência, alguma coisa, são atendidos, refugiados, todo mundo em Israel é atendido, ninguém é barrado. O cara precisa, o cara recebe. Porra, mas essa notícia que você falou eu não sabia, não. Você atende jordaniano e egípcio? Não estava sabendo. Atendo, opero. Geralmente o trabalho que o cara que pega o cara para trabalhar, o hotel pega o cara para trabalhar, os caras têm que fazer um seguro-saúde temporário para o cara. Dentro desse seguro-saúde temporário, o cara recebe atendimento, recebe tratamento, o que o cara precisa fazer. E assim os refugiados também. O cara é refugiado aqui, mas ele tem o Kupat Cholim, ele recebe o atendimento de emergência se ele precisa. Obviamente que o cara não vai receber o atendimento eletivo, né? Eu quero me consultar porque eu quero, sei lá, fazer uma cirurgia bariátrica. Não chega nesse nível. Mas se o cara tem um acidente, se o cara teve uma baixa de visão repentina, o cara vai ser encaminhado, o cara vai ser atendido e dentro de 24 horas ele vai ser operado. Que show. Já tinha uma outra pergunta, saindo um pouco dos hospitais e vendo isso que está passando embaixo, né, de Berorá e Shuv Keilati. Você falou que você estava em Iranana, que era uma cidade legal. Que história é essa de Shuv Keilati? O que é isso? Como que você caiu aí? Porque você não está em Eilat mesmo, né? Eu não estou em Eilat, eu tô no Aravá, que é no deserto. Eu trabalho em Eilat, mas vivo no deserto, nesse chuvo. Quando a gente se mudou para cá, a gente foi para Eilat ver, para morar e etc. E Eilat é uma cidade muito turística. E tudo que é bom e ruim que vem junto com isso. E quando você tem duas crianças pequenas, você não quer misturar ela muito com o clima de festa de cidade portuária, digamos assim. Eilat tem muita festa. Então, a gente acabou conhecendo o Aravá, a gente procurou alguns kibbutzim para tentar ver se rolava morar, e chegamos nesse Yishuv, que é um Yishuv perto de Eilat. Eu tinha um limite que o hospital me deixava ficar de Eilat, eu não podia ir muito mais longe. Então, a maioria dos kibbutzim eram mais afastados, eu não poderia ir morar lá igual, de qualquer forma. Então, aqui era mais ou menos o limite que eu poderia morar afastado de Eilat, e a gente adorou o Yishuv. Né, que eu vou te entregar, cara. Você saiu de Iranana e foi morar em Alphaville, é isso que essa foi a troca que você fez, cara. Foi mais ou menos isso. E outra, a sorte que ele deu, que só tem louco nos kibbutzim do lado ali, porque pensa que é um lugar isolado dentro do lugar mais isolado ainda, que é o deserto, né? Então ele caiu, deu a sorte de cair no lugar certo, né? Eu gosto muito do silêncio, da tranquilidade. Para mim é fundamental no tempo que como eu tô toda hora de plantão, toda hora eu tô nativa, sábado, sexta, sábado, tanto faz. Então, os momentos que eu tenho em casa, eu preciso de cheque, eu preciso de silêncio. Aqui atrás, não dá para ver agora, mas é só deserto. Maravilha. É aberto, é um desertão. Então, o que eu escuto à noite são as hienas, às vezes. É o que dá para escutar, às vezes. Filmaram uma na entrada do Yishuv, uma hiena passeando. Uma hiena? Hiena. Nossa! Aqui já teve uma época, já existiu aqui leão da região, entrou em extinção. Leão? Existiu um leão da região. Eu sei que tem muito lobo aí. Muito lobo. Tem lobo, tem chacal, tem hiena. Os lobos aí usam coleira, sabia disso? Eles são protegidaços, eles são monitorados. Quando o lobo comeu meu gato, que eu trouxe do Brasil, o cara a Garnata Teva queria saber se eu tinha vacinado o gato, cara. Eu não mandei ele tomar, porque eu não tinha a língua ainda.
O pessoal de Yotvata do Kibbutz conta uma história que um dia eles acordaram e os gatos sumiram. Nós estamos com o tempo em cima. Sorry. Nós estamos com o tempo em cima, infelizmente o tempo urge. Pode falar, Betinho, pode terminar. Resumindo, a gente mora aqui num Ishuv Keilati, é um grupamento de mais ou menos 1.000 pessoas, 200 e poucas famílias. A gente tem aqui atividades para as crianças, com o Madrichim, a gente tem atividades Keilatim, nos Hagim, a gente tem nossa sinagoga aqui, eu fui rezar em Yom Kippur. Enfim, a gente tem uma vida comunitária e mora perto de Eilat, que é legal, que tem um mar, que é bonita, tem bastante atrações. Uma dica Fresquinha. de atração, Praia dos Corais, meu lugar preferido de Eilat. Ótimo. Pessoal, muito bacana. Você não muito ia bacana. poder dar palestra. Nós estamos com 50 minutos, infelizmente. Termina, Moré, rapidíssimo. Ele não ia poder dar palestra em Berkeley, porque ele é um sionista de verdade, né, cara? Esse aí tá banido já. Problema de Berkeley. Problema de Berkeley. Berkeley que tá perdendo, é isso que eu vou falar para eles, cara. A gente conseguiu falar com ele hoje. Sorte do Evavor. Exato. Bom, Betinho, foi o meu prazer te escutar, valeu, muito pessoal. Bacana. Muito obrigado pelo seu tempo, você que vive aí 24/7, como você falou, de plantão. Continua muita sorte aí, que você seja eleito prefeito de Eilat e que a gente está junto aí com você. Certo? Betinho fica com a gente até o final. Valeu. Do programa e a gente passa rapidamente para a tecnologia. Melão, seu destaque de tecnologia. Vamos 2 lá. minutos. Rapidinho, não, vai ser mais rápido que isso. Só lembrando uma coisa que aconteceu agora, existe, sabe a Santista Têxtil, Santista lá de tecidos do Brasil, ela fechou uma joint venture com uma startup israelense que chama MySize. Agora chama MySize Brasil, porque elas juntaram. E o que faz essa nova startup israelense? Ela faz a seguinte coisa, o grande problema para quem compra online é o tamanho das roupas, que ele só tem agora, quando chega em casa, põe, então, o gasto de devolução, às vezes, sai mais de 60% do que o cara pagou para comprar roupa online, ele gasta na devolução da roupa para pegar uma nova, quer dizer, é realmente uma perda muito grande, mas tem que ter essa garantia. E essa empresa desenvolveu um sistema com o celular, que o celular dela você vê mais size, então ela pega o celular, passa de um lado, passa do outro, o celular mede a pessoa e exatamente confirma o tamanho que a pessoa tem para mandar, para comprar isso, que vem exatamente o tamanho correto das suas medidas, como é que você está. Então, nós estamos agora, depois das festas, comemos muito, ou fizemos jejum e estamos mais magrinho, não importa, você vai fazer a medida e vai fazer isso. Então, essa é a tecnologia dessa joint venture, que eles dizem que esse mercado no Brasil tem o valor de 33 bilhões de dólares em um mercado de compras de roupas online do Brasil, e a Santista e a MySize estão entrando juntos para dominar esse mercado, e lá foi a tecnologia de hoje. Muito bacana, show de bola. E Moré agora vai contar a música do Moré, que hoje é do Mati Caspi. Mati Caspi é aquele, nosso conhecido, gosta das músicas brasileiras, já traduz várias músicas casado aí do com a brasileira. Casado com a Brazuca também, mas dessa vez ele canta em hebraico mesmo. O nome da música é Lo Yadati Shetilhi Mimeni, ou seja... Não sabia que você poderia me deixar. Não sabia, mas deixou. Então, som na caixa, Mané, conta aí depois um pouquinho dessa música. Muita tecnologia, tipo da Santista. חלמתי שפתאום יקר שכזה ביום בהיר. É uma música de corno tradicional, né? Ótimo, Moré. Então esse é o resumo da música.
Não, mas a música é muito bonita, na verdade. Mas sabe? Se fosse sertanejo, dava bem também, né? Ó, então, Shalom Hanor, você tem mais alguma coisa para falar do Shalom? Alguma coisa para falar do Shalom? Shalom Hanor. Shalom Hanor, que fez uma música, depois o Moré vai trazer também, né, do Mashiach Lobá, Mashiach Gamla Metafen. Mashiach não veio, também não vai telefonar, e ele vai explicar isso numa outra oportunidade. Estamos chegando essa daí, vai depois, né? Exato. Estamos chegando no finalzinho, certo? E eu queria falar um pouquinho também do nosso querido futebol, né? Algumas informações rapidíssimas. Ontem, Juventus ganhou de 3-1 do Maccabi Haifa. Maccabi Haifa 0 pontos em 3 rodadas. Agora é só alegria. Agora dá para ir no jogo da volta. Aí acho que não vai ninguém para ver 2 jogos do Maccabi em casa contra Benfica e Juventus. Vamos ver o que vai dar. Hapoel Beersheva jogando agora, neste momento, contra o Lech da Polônia, certo? Foi empatando em 0-0 pela Conference League. Como eu falei, primeira rodada empatou o Hapoel Beersheva, na segunda perdeu. Vamos ver o que vai ser nessa. Ainda tem tempo, pode ser que se classifique aí nessa liga. E Israel, que meu Moré, tenho certeza, torceu muito, ganhou da Albânia, cara. Ganhou no último minuto, mas ganhou. E se classificou para a Liga A das Ligas das Nações, como eu falei. Então significa que ano que vem vai ter, sim, Israel e Espanha, vai ter Israel e as grandes seleções aí, Portugal, Espanha, França, não sei o quê, vão jogar contra Israel. E Israel se classificou pro playoff final da Eurocopa 24. Se não se classificar no grupo, tem essa possibilidade por esse playoff, por ser primeiro. E aí vamos ver. E se de repente ele pode acabar indo para a Eurocopa, coisa que nunca aconteceu. Eurocopa que será onde, Moré? Na Alemanha. Na Alemanha. Vou deixar você responder. Eu sabia, mas eu queria ver se você estava me testando. Joia. Eurocopa que será na Alemanha em 24. Você imagina Israel e a Alemanha jogando no estádio de Berlim. Cara. Seria simbólico e importante. Fechando esportes, eu quero fazer um mix. E para aproveitar, pessoal, a gente está entrando em Sukkot. Sukkot aqui em Israel é a dica agora. Sukkot é onde o pessoal viaja, vai para todo lado e faz isso. E tem uma coisa ligada com o esporte, está muito legal agora. Também para o Maccabi, nós estamos falando quem é do Maccabi Atzair, o pessoal da Hebraica. O Kfar Maccabiá está abrindo o primeiro museu judaico do esporte, contando a história. 2 minutos. Contando a história de todos os esportistas judeus e suas vitórias, as medalhas das Olimpíadas, os apetrechos usados. Eles vão abrir agora nesse Sukkot, lá no Kfar Maccabiá. Quem quiser passar a aproveitar, vai estar aberto esse novo museu, porque ninguém foi, porque vai abrir agora. Super novidade, Museu do Esporte Judaico, ali no Kfar Maccabiá, onde é a central do Maccabi, do movimento Macabeu. Dica para Sukkot para vocês. Bom, vamos combinar que esse museu vai ser rápido de fazer a visita dele, né? Não tem muito, né? Mas... Então tem 1.500 metros quadrados. Não sei o que os caras puseram lá, mas pelo menos espaço para andar vai ter. Bom, beleza. Depois o Melão conta o que ele viu lá. É isso, moçada. Estamos indo embora. Valeu, Betinho. Obrigado. Valeu Moré. Moré que vai estar desse lado. Galera. Vai estar desse lado do planeta. Pessoal. Semana que vem. Boa viagem. Brasil aí, é nóis. É nóis. Falou. Favor, Tom. Tudo de bom para todo mundo. Aí.